Olá, meus amigos, eu sou o João. Vamos ler a Bíblia? A proposta aqui é simples. Vamos ler e refletir sobre cada verso ou versículos juntos. Vamos começar? O Salmo 1, do versículo 1 ao versículo 6, o tema da leitura diz o seguinte: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. O primeiro verso diz o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos para a meditação. A primeira parte do verso do Salmo que estamos lendo fala sobre a verdadeira felicidade. Muitas pessoas, ao buscarem a felicidade, acabam trilhando sobre caminhos ou por caminhos perigosos, caminhos que as conduzem a um abismo sem fim. O envolvimento com drogas ilícitas, o descontrole dos prazeres carnais, outras práticas semelhantes podem até trazer momentos de alegria, mas trata-se de uma alegria falsa. Quando o efeito passa, logo vem uma profunda tristeza ou até mesmo depressão, levando muitos a tomarem decisões traumáticas. Veja o que diz o Salmo primeiro verso. Conselho dos ímpios, caminhos pecaminosos, lugares onde se reúnem para zombar dos outros. Precisamos parar de ouvir conselhos maliciosos. Muitas vezes, certos conselhos parecem fazer sentido, mas é necessário analisá-los com cuidado, que nos afasta de Deus, nos leva para um abismo profundo. Existe apenas dois caminhos a seguir. Um leva à perdição total e à falsa felicidade, onde a mentira se torna o único alimento. O outro conduz à verdadeira alegria em Cristo Jesus. Nesse caminho, o mais importante é a valorização do reino de Deus. E as demais coisas da vida nos são acrescentadas conforme a nossa fé. Veja, meu querido amigo, aqueles que andam no caminho do justo não têm como escarnecer ou zombar de alguém. O caminho da justiça é pautado pelo amor, pelo respeito e pela verdade. Vamos analisar agora o verso de número 2, que diz o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos agora fazer a reflexão do verso 2. Com o avanço da tecnologia, muitas coisas foram facilitadas. As redes sociais são a grande atração do momento. Em décadas passadas, a televisão foi um divisor de água, oferecendo uma vasta programação voltada ao entretenimento das pessoas. Vamos refletir um pouco. Meu querido ouvinte, quanto tempo temos dedicado à meditação na lei do Senhor? Saiba, meu amigo, que muitos dos problemas que enfrentamos em nossas vidas são consequências da falta da meditação na palavra de Deus. Vídeos curtos nas redes sociais podem até nos fazer rir por um momento ou por um instante, mas não conseguem suprir as necessidades reais das nossas vidas, da nossa alma. O mais impressionante é que o Salmo 1 foi escrito aproximadamente há 1000 anos atrás, antes do nascimento de Jesus Cristo. É evidente que a preocupação do autor, já em sua época, em levar as pessoas à reflexão sobre as Escrituras. Imagine nos dias de hoje. Em cada momento da história surgem distrações que nos afastam da meditação da palavra de Deus. Precisamos ter muito cuidado com essas distrações, que é a palavra de Deus, que é o nosso verdadeiro alimento, um verdadeiro alimento diário. Há uma necessidade urgente de cultivarmos um relacionamento diário com Deus, pois isso aumentará o nosso prazer em meditar em sua lei. Nós vamos agora meditar no verso 3
Só que antes de nós começarmos a meditar no verso 3, quero pedir muito para você que está acompanhando até agora, para curtir, compartilhar, escreve aí para a gente uma mensagem também, a gente vai estar lendo e é muito importante para o engajamento do canal, tá bom, meus queridos? Se vocês curtir, compartilhar e também escrever aqui no canal. Vamos continuar aqui no verso 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então vamos agora para a reflexão desse verso. Todos os lugares onde há manancial de águas têm uma vegetação sempre verdejante. Na estação própria, os frutos nascem e as folhas não caem. Vamos usar essa metáfora da seguinte forma: a água pode representar o Espírito Santo, a palavra de Deus. Estar junto ao Espírito Santo e a sua palavra é o mesmo de ser plantado junto ao ribeiro de água, como a planta é, como a árvore é. Note que suas folhas, elas não caem, e tudo que fizer prosperará, tudo que será feito será próspero. Assim podemos compreender que meditar na palavra de Deus é o mesmo que viver junto ao manancial de águas. Nas regiões áridas e desérticas, marcadas pela escassez da água, as plantas elas enfrentam grandes dificuldades para sobreviverem. E muitas acabam até morrendo. Te peço licença para dizer algo nesse momento. Se sua vida está difícil, se tudo parece complicado, pode ser que você tenha se afastado do manancial de águas, ou seja, do Espírito Santo. Um conselho sincero para você: volte o mais rápido para junto das águas. O Espírito Santo te sustentará da mesma forma que a água sustenta as plantas. Esse é o verdadeiro segredo da prosperidade. E tudo quanto fizer prosperará. Evidente que tem momentos em que o próprio Deus também nos prova, mas aí sim ele nos alerta, ele nos diz e ele sempre vai nos sustentar. Mas estando próximo da água, sempre estaremos protegidos pelo Senhor. Vamos agora meditar no versículo de número, no verso 4, né? A gente chama verso porque os salmos eles não têm versículos, né? Eles foram divididos em versos para facilitação da leitura. Vamos lá ler o verso de número 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. A meditação diz o seguinte: no verso 4 podemos entender que os ímpios são pessoas que viraram as costas para a palavra de Deus. Não tem raiz profunda e qualquer movimento do vento eles se espalham. É preciso ficar longe dos ímpios. Eles habitam em lugares áridos. Os seus conselhos levam à destruição. Os ímpios, eles zombam da cruz. Eles não conseguem se aproximar dos mananciais das águas que é o Espírito Santo. A mesma função do ladrão que vem para roubar, destruir e matar, essa também é a especialidade dos ímpios. Em outro momento, vamos falar do Salmo 91. Mas hoje eu quero usar, para aumentar aqui a nossa reflexão, o Salmo 91, o verso 1, que diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O melhor lugar onde podemos ficar protegido é em Deus. Longe de Deus só tem destruição. Agora nós vamos meditar no verso de número 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Há uma palavra no livro de Apocalipse que, humanamente falando, seria bom que não se cumprisse. Mas não se trata aqui da nossa vontade, né? Lá está escrito que a ira de Deus cairá sobre a terra. Aqui no versículo de número 5, ou seja, no verso de número 5 de Salmo 1, vemos que os ímpios não terão defesa, serão julgados e condenados.
Olha que interessante, os pecadores não conseguem viver em comunidade ou em comunhão com os irmãos. Agora me permita-me compartilhar uma humilde opinião. Não é possível viver uma verdadeira vida com Cristo sem comunhão com os demais irmãos. A convivência com a comunidade é essencial. Os pecadores, por sua vez, não conseguem desenvolver um relacionamento saudável com os justos, porque vivem em desacordo com os princípios que regem essa comunhão. No verso 6, e aí a gente já chegou aqui no final, diz o seguinte: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O inimigo faz de tudo para nos desanimar e semear dúvida em nosso coração, mas essa tentativa é inútil para quem medita na palavra de Deus todos os dias. Está sendo protegido por Deus. O inimigo não consegue mudar a vida do justo, porque o justo está sempre plantado ali junto às águas do ribeiro. Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Quero te pedir com carinho, inscreva-se no canal, envie uma mensagem e curta a página. Fazendo isso, você me ajuda no engajamento do canal e permite que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem. Juntos, vamos continuar anunciando a palavra de Deus. Até a próxima, que Deus te abençoe.